Bom dia, boa tarde, boa noite a todos novamente. Professor Sérgio Barros, mais um vídeo. E vamos agora fazer um vídeo denúncia, né? Só que dessa vez bem breve, de como funciona o sistema educacional brasileiro. É o sistema, a estrutura. Não ideologias, assim, apesar que é um fator forte a ideologia, né? Mas como funciona. E é um vídeo denúncia, onde eu vou colocar aí situações que ocorrem e que ocorreram. Bom, antes de mais nada, até para lembrar, se inscreva aí no canal, clique no sininho, compartilhe, comente, dê o like. E vamos lá. Desde sempre, relembrando a formação marxista, que é da base das faculdades de humanas do Brasil, sempre atuei no meio privado, até por ter uma certa autonomia um pouco maior do que o meio público, né? O que não é tanto verdade. E numa dessas seleções que as escolas fazem, com análise de currículo, prova de aptidão, entrevista, eu participei de 2 processos seletivos de 2 colégios renomados aqui do estado de São Paulo, em que aconteceram situações diferentes, mas muito graves, eu acho, que para a democracia e para a liberdade de expressão ideológica, etc. Num dos colégios, toda a parte de seleção era feita online, com uma parte de prova de aptidão, depois perguntas a respeito da teoria. Tá um calor infeliz aqui, gente. Nossa senhora, e olha que o ar tá ligado. E por fim, uma dinâmica de grupo pessoal. Passei todas as etapas. O professor precisa sempre ler, sempre se atualizar, né? E aí fomos para a aula teste. Fiz aula teste, ok. Entrevista pessoal. Durante a entrevista, não que eu acho que isso seja relevante, mas o selecionador me perguntou: você tem um posicionamento político, ideológico? Fiquei um pouco cismado e perguntei: mas como assim? Você se refere à ideologia, no caso, talvez marxista, né? Ou liberal? Aí ele foi bem direto, ele perguntou: não, você se considera conservador, liberal, ou socialista com aspectos mais do comunismo, democrático? Olha só, comunismo democrático. Quando ele me fez essa pergunta, eu fiquei um pouco cismado, mas eu pensei: eu não posso ignorar a realidade, eu tenho que ser sincero. E eu falei: sou conservador, tá? Me identifico muito com o lado conservador. E aí a resposta dele foi, ele olhou pra mim assim: ah, tá, que pena. Quando ele falou assim, que pena, eu já entendi que havia sido descartado. E fui mesmo. Isso não isso é muito chato. Quer dizer, o professor só pode dar aula se ele for socialista, comunista. É bem antidemocrático isso, né? E uma segunda situação pelo qual eu passei foi quando uma seleção de emprego
para professor. A selecionadora nessa outra seleção me perguntou se eu era a favor da escola sem partido. E eu falei que, olha, a única coisa do escola sem partido que eu sou contra é o próprio nome do projeto, que eu acho que não deveria se chamar escola sem partido, e sim escola de todos os partidos. Nunca, quem foi meu aluno lembre, sabe, já me perguntaram: professor, eu posso gravar sua aula? E eu sempre falei, pode. E a escola não autorizava, por conta do uso do celular, etc. Eu acho que realmente deve ser algo disciplinado, né? Controlado. E eu nunca fui contra. Não tenho o que esconder. Acredito que muito do que eu ensinei, do que eu divulguei, do que eu disseminei, foi uma informação pró-reflexão e não determinância. Eu sempre convidei o aluno a refletir e não a ser isso ou ser aquilo. Se eu der uma aula e o aluno se tornar, por exemplo, um socialista militante de partido comunista, amém, é uma escolha dele. Se ele quiser se tornar um liberal, com praticamente total ausência do Estado, é uma escolha dele também. Ponto, né? Eu não tenho que cercear o direito de escolha de ninguém. E eu falei que era a favor, que o aluno tem o direito de questionar, que os pais devem questionar, analisar, avaliar o material, se aquilo condiz com os valores daquela família, daquele seio familiar. E a selecionadora, que inclusive era a coordenadora pedagógica do colégio tradicional da Zona Leste, tem mais de 30 anos, falou: entendo, professor, mas aqui, assim, nós agimos fora dos parâmetros dessa ideia, porque entendemos que o escola sem partido compromete o professor. Então vejam bem, fica aí o meu depoimento e denúncia. E só para deixar claro, essas ocorrências não aconteceram em nenhum lugar que eu trabalhei. Então, e eu não duvido que nesses lugares que trabalhei também seja assim. E eu só trabalhei nesses lugares porque não pesaram o meu posicionamento e minha opinião crítica sobre esses temas. Então eu deixo aí minha denúncia. Peço que o ministro Ricardo Vélez Rodrigues, do qual deposito muito minha esperança, faça um trabalho de garimpo estrutural do sistema, porque eu acredito que é nele que está a maior parte do problema, na estrutura do sistema e não apenas no método, tá? Estou à disposição para esclarecer toda e qualquer dúvida. Conto com o apoio de vocês. Cliquem, compartilhem, se inscrevam, dê o like aí, critiquem também. Aqui é um canal democrático. E até o próximo vídeo. Tenha uma boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite. Até o próximo.